Amém? Quem veio ouvir a palavra do Senhor como na primeira vez, diz amém. Então, quando o teu irmão diga assim, como na primeira vez, fala para ele. Glória a Deus. Isso aqui é uma chave, igreja, para você viver com o Senhor, amém? Abençoado, inserido no propósito, com o coração queimando. É viver como na primeira vez. Por quê, pastor? Igreja, uma vez, agora há pouco tempo, uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu não consigo entender, parece que o senhor não tem os problemas que eu tenho, né? Parece que o senhor não vive no mesmo mundo que eu vivo. Eu falei para ele assim, o seguinte, as mesmas angústias que você tem, eu tenho. Os mesmos problemas que você tem, eu também tenho. Amém? As mesmas piras de não entender e não compreender, eu também tenho, igualzinho você. A única coisa que difere eu e você, é o quê? É que isso não me abala. Não abala a minha fé. Não abala a minha convicção que eu tenho quem é Deus e quem eu sou em Deus. Amém? Igreja, tudo que eu faço, tudo que eu vou em congressos, eu vou em lugares, eu vou conversar com pessoas que às vezes, amém, elas não têm uma base teológica como eu tenho, não tenho problema, mas eu vou com meu coração aberto para poder recepcionar algo, amém? Como lá atrás, desde o início, quando eu não entendia, amém? Achava que Coríntios era Coríntias, quem lembra disso, amém? Lá atrás, quando os caras falavam, abra a palavra de Deus no livro de Ageu, você fala, meu Deus, aquele cara que joga no Paraná Clube, né? Ele não achava, procurava na Bíblia, desbaratinava, abria meia Bíblia para dizer que estava aberto no lugar. Já fez isso não? Quem já fez isso aqui? Não nega a mão, amém? Então sempre eu me abro. E essa, eu digo para você, é a chave, igreja. A pessoa vem conversar comigo, eu ouço ela. Eu quero saber, igreja meio que fala, Senhor, eu quero me despojar de todo eu, todo o ego, toda essa coisa arada que a gente sabe, que a gente lê, que reproduz no nosso eu, nesse ego absoluto. E eu quero entender que o Senhor quer falar comigo, amém? E eu queria que você pudesse recepcionar essa palavra hoje, como se você nunca tivesse ouvido uma palavra, nunca. Como se falasse, pastor, eu nunca ouvi uma palavra. Primeira vez que eu vi alguém pregar a palavra de Deus. Você vai ser daqui impactado em nome de Jesus essa noite, amém? Abra comigo 2 Samuel capítulo 23. Eu encerrei minha série de mensagens, reavivando o dom de Deus em nós. E eu tenho uma mensagem essa noite. Vamos ver se é uma só. Por isso que eu quero pregar rapidinho essa noite. 2 Samuel 23, 11 e 12. O tema da minha mensagem: o que você tem feito com o que Deus lhe deu? Repete comigo: o que você tem feito com o que Deus lhe deu? De novo, o que você tem feito com o que Deus lhe deu? 2 Samuel 23, 11, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: essa pessoa aqui, igreja, ele era um dos valentes de Davi. Os valentes de Davi, eles eram, igreja, pessoas que a sociedade desprezava. Eles não tinham nenhum tipo de característica que a gente gostaria de andar com essa pessoa. Eram ladrões, eram pessoas que tinham problemas sérios de dívidas e assim por diante. Mas Davi, como um grande homem de Deus, o grande rei, ele conseguiu pegar esses homens, igreja, trabalhar o caráter dessas pessoas, e eles se transformaram em grandes homens, amém? E hoje a gente vai falar de uma pessoa que, por causa de um ato, uma atitude que ele teve, um posicionamento que ele teve, em meio a algo que não tinha muito valor, mas Deus entrou com um grande livramento, com uma grande bênção liberada sobre a vida dessa pessoa, amém? Se chama Samá. Veja lá comigo, 2 Samuel 23, 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação, repete comigo, campo de lentilha. E o exército de Israel e o povo Israel fugiu, repete comigo, fugiu. Amém? Ontem eu falei dos brothers de Jesus, né? Tudo eles fugiram, vazaram. Acho que fugiu está na moda, igreja. Veja lá. Fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição, repete comigo, se posicionou no meio daquela plantação, no meio daquele terreno, defendeu-a, derrotou, matou os filisteus, e o Senhor concedeu uma grande vitória, operou um grande livramento, amém, naquele momento, na vida de Samá, e também acabou indo para o povo, amém, de Israel. Olha que interessante, igreja. Os filisteus, eles eram
uma pedra, amém, no sapato, no caminho, meio de Israel. E todas as vezes que Israel estava em paz, os filisteus se levantavam. Eu espiritualmente falando, olhando pela Bíblia, eu creio que era Deus, Ele permitia a igreja para dar uma guinada, para poder tirar o povo de Israel daquela situação de cômodo, né, daquele comodismo que havia sobre a vida deles. Mas Samar, por causa dessa atitude, desse posicionamento, igreja, amém, Deus dá um grande livramento, uma grande vitória sobre, amém, a vida dele. Mas olha que interessante, o que é uma lentilha? Lentilha, igreja, na Bíblia, e lentilha, amém, espiritualmente falando, ele era algo que não tinha valor, é algo que até hoje não tem valor. Quem já tomou sopa de lentilha aqui? É horrível, igreja. Quem já tomou e gostou, pelo amor de Deus, amém? Vamos lá, tem gente que gosta, cara, mas tudo bem, mas ela não tem valor intrínseco dela mesmo, amém? E o que aconteceu? Ele vai, a Bíblia diz que ele vem, igreja, amém, pega aí, ele achou um desaforo que os filisteus estavam fazendo, amém, com o povo de Israel, e o que aconteceu? Nesse momento na história de Israel, o povo de Israel estava acostumado a fugir, igreja, qualquer coisa que vinha, batia o pé, eles, saída pela direita, eles vazavam, amém? E é interessante, igreja, amém, que as pessoas se acostumam com muitas coisas, pessoas se acostumam com o mau cheiro, se acostuma com a miséria. Você notou que o mau cheiro é a gente se acostuma? Já notou ou não? Amém? Vou dar um exemplo claro para você, aquele cachorro lá na tua casa. Você notou que às vezes você vai naquela casa, você chega lá, meu Deus, que cheiro que está aqui, cara. E você desbaratina, é o irmão, né, cara, amigo teu, você não fala nada para ele, mas o mau cheiro está lá. E você fala assim, você quer dar um toque para o teu brother lá, né? Ô, meu irmão, e aí, cara, né, tá um cheiro aí meio, né, diferente. Não estou sentindo nada. Por quê? Porque se acostuma. Só que a igreja, pega aí, espiritualmente falando, Israel teve um momento da sua história que eles se acostumaram a fugir. Eles se acostumaram por qualquer coisa, igreja, amém? Vem os filisteus, vem os amalequitas, vem não sei o quê. Os caras carpiam o trecho. Por quê? Porque a mediocridade, a gente se acostuma com a mediocridade. A falta de se posicionar em algo, amém? A falta, o largar as coisas de qualquer maneira, o empurrar com a barriga, o fazer, igreja, de qualquer forma, de qualquer maneira, ela gera um costume na minha vida e na sua vida. Mas olha só, mesmo Samar, estando acostumado a ver o povo de Israel fugir, ele se posiciona para defender aquele campo de lentilha, aquele lugar que não tinha valor, igreja, ele não tinha valor. E a Bíblia diz que quando ele se posiciona, Deus vem lá e dá uma grande vitória para ele, amém? Quando Samar viu o povo indo embora, as casas, plantações, animais, deixando a sua riqueza, deixando a sua herança, igreja, amém? Aquilo que Deus tinha dado, ele deve ter falado, eu não concordo com isso, eu vou me posicionar com relação a isso. Ele desembanha a espada, se posiciona, derrota os filisteus, e Deus dá uma grande, amém, vitória para ele. Sabe o que eu acredito? Isso não está na Bíblia, mas eu creio que o povo de Israel deve ter falado para ele mais ou menos assim, como muitas das vezes tem pessoas ao nosso redor a falar assim para a gente: Samar, por que você vai ficar lutando por algo que não tem valor? Samar, é um campo de lentilha, cara. Se fosse uma jazida de ouro, se fosse algo tão, por que você vai ficar se matando, dar a sua vida? Você está tendo risco de vida por algo tão insignificante. Eu creio que Samar deve ter respondido aquele povo dessa maneira, igreja: pode não ter valor para você, mas tem valor para mim, porque aquilo que Deus deu e me dá tem muito valor. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Pergunta para a pessoa ao teu lado: o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? É interessante, igreja, amém, que o diabo, ele tem deixado, tem tocado a vida das pessoas, tocado várias situações da vida dela. Por quê? Porque é uma geração que não defende aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É uma geração, igreja, amém, que se acostumou a fugir, se acostumou, cansou de lutar. Talvez você está aqui essa noite: pastor, eu cansei de lutar, não aguento mais lutar. Só que os filisteus estão tomando conta, o diabo tem tomado conta, igreja. Por quê? Porque nós estamos defendendo da maneira correta. Repete comigo: maneira correta.
Amém? Nós não estamos defendendo, não estamos se posicionando. E o que acontece? Quando você não se posiciona da maneira correta, o diabo vem, ele rouba, ele toca. Isso é função dele na minha vida e na sua vida. E eu perguntava algumas coisas, o que Deus deu para mim, para você, amém? Que eu preciso defender, que eu preciso lutar, que eu preciso fidelizar, administrar, que eu preciso, igreja, amém? Valorizar, talvez seja a palavra mais certa, amém? Primeira coisa que eu queria falar, que eu e você nós precisamos defender, igreja, é a nossa família, é a nossa casa. Olha para o teu irmão e diga assim: primeira coisa, nossa família, nossa casa. Fala assim: nossos filhos. Igreja, defenda os seus filhos do mundo, defenda os seus filhos do diabo. Pega aí, defender não é passar a mão no pecado do seu filho, não é ser conivente com o pecado do seu filho, porque se você é conivente com o pecado do seu filho, você é comparsa do seu filho, e não um pai, e não, amém, uma mãe. Os filhos foram algo que Deus nos deu. Deu ou não deu, igreja? Ah, pastor, mas teve um que foi, sei lá, ele apareceu do nada. Amém? Só que olha, igreja, veja comigo, 24% das crianças que estudam em escola pública no Brasil já experimentaram drogas. 80% já tiveram relacionamento com alguém que mexe com droga. Os filhos precisam que alguém defenda eles disso, que ensine eles com relação a isso. Olha lá comigo rapidamente, Provérbios 22:6. A Bíblia diz assim, um termo bem, a gente conhece bem esse texto. Eu vou ler para você, mas olhe para você poder pegar aquilo que Deus quer essa noite. Ele diz assim, ó, Provérbios 22:6. Ensine, repetindo, ensine. Se você tem que ensinar é porque teu filho não sabe. Quem concorda comigo? Ensine, instrua a criança no caminho que ela deve andar. Por quê, pastor? Porque depois vai passar os anos, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. Agora, como que eu ensino, igreja? O ensinar não é como a gente hoje que pega, amém, o filho começa a chorar, você pega um tablet e dá para ele mexer lá. Nossa, meu filho é uma benção, pastor. Ele fica 2, 3 horas no tablet mexendo, quietinho. Até eu, igreja. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança, se tirava o celular dela, colocava o celular dela. Ensinar é o que a Bíblia diz em Deuteronômio. Veja comigo lá, capítulo 6, versículo 7. Ensinar, igreja. Como é que eu ensino, pastor? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, versículo 7, 6, 7 de Deuteronômio. Tu inculcarás. O que é inculcar? Ensinar com persistência. Repetindo, ensinar com persistência. Ele diz assim, igreja, olha lá. Ensinar. E dela, de quem? Da palavra de Deus. Dela. Ele diz assim, você vai falar assentado. Está sentado na mesa. Pois é, você sabia que a Bíblia diz... Amém? Que o filho, ele precisa honrar pai e mãe, senão ele vai morrer cedo. Amém? Sobre a face da terra. Nossa, pai, mãe, você está praguejando? Não, só estou falando algo para você. Você está andando pelo caminho, olha o que a Bíblia diz, andando. Você sabia que, amém, você não honrar pai e mãe, amém, você vai morrer cedo, seco, arreganhado. Ele continua dizendo, ele diz assim, olha lá, igreja, deitando-te, amém, deitando. Ai, filhinho, como eu te amo. Você sabia que, amém, se você não honrar pai e mãe, amém, você vai morrer seco e reganhado. Ah, está amarrado em nome de Jesus, pai. Amém. Levantando-te de manhã, no café da manhã, amém, todo mundo sentado. Ai, pai, o que nós vamos fazer hoje, né? Amém. Você sabia que, amém, se você não honrar pai e mãe, você vai, amém, morrer seco e reganhado rapidamente, amém, sobre a face da terra. Isso é ensinar, igreja, é inculcar em todo o tempo, em toda hora, em toda a sessão coruja, meu irmão. Ele está dizendo assim, não é, igreja? Ah, eu tentei, pastor. Eu falei uma vez para ele quando? Ah, lá em 1954, lá eu lembro. Quando ele nasceu, eu falei assim, você vai ser grande homem de Deus. Depois você falou quantas vezes mais? Nunca mais falei também, porque ele virou malcriado. Malcriado. Cutuca o teu irmão, diga assim, inculcar. Ensinar com persistência. Quem está me entendendo nessa noite diz amém. Pai, mãe, você precisa defender o seu filho.
se você não defender eles, se você não falar para eles que a droga é uma ilusão, se você não dizer para eles, olha, filho, quer dizer para você, amém, a droga, ela te traz um sentimento de prazer, num momento, no outro prazer, ela vai te levar a uma depressão. Filho, a droga veio para roubar o teu futuro. Filho, quero dizer para você, não experimente, filho. Filho, cuidado com quem você tem andado. Filho, cuidado com quem você tem, amém, visto. Defenda o seu filho. Cuide do seu filho. Cuide do que ele está vendo na internet. Amém? Cuide do que ele está vendo na televisão. Cuide das amizades do teu filho. É somente assim você vai poder defender, meu irmão, o teu campo de lentilha chamado filhos. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Talvez, para a pessoa que está do teu lado, para os teus amigos, teu melhor amigo, o teu filho, a tua filha, talvez não tenha um valor, amém, como para você deve ter esse valor. Precisa ter esse valor. Porque se você não tem, amém, esse valor intrínseco em você, você não vai defender, você não vai valorizar, você não vai se posicionar, você não vai dizer, aqui não, Satanás, tira as tuas mãos sujas dos meus filhos, porque o Deus me deu, e o diabo não toca, em nome de Jesus, amém? Então os filhos, repare, os filhos, são nosso campo de lentilha, a nossa herança. Filhos que estão aqui, cadê os filhos? Erga as mãos, quero ver. Quando seus pais tentarem te ensinar, procure aprender, porque a vida não vai ensinar com o mesmo amor dos seus pais. Vai por mim. Ai, meu pai é muito chato. Ai, minha mãe não para de falar a mesma coisa. Ela não deve parar de falar a mesma coisa, é bíblico. A mesma coisa. Mas e por que ela fala a mesma coisa, pastor? Porque ela quer o teu bem, cara. Você precisa estar inculcado. Você precisa estar na tua mente, guardado no seu coração. Quando você for pecar contra, você vai lembrar da tua mãe, você vai lembrar do seu pai. E ali você vai tomar um outro tipo de posicionamento. Você é herança. Pais que estão aqui, fala para os seus filhos essa noite. Chega na tua casa, fala, filho, você é meu campo de lentilha. Eu vou defender você. Eu quero defender você, sabe por quê? Porque eu preciso valorizar você. Talvez o governo não valoriza, por isso que ele tem um monte de coisa, igreja, que quer contra a família, né? Querem destruir as famílias, amém? A sociedade não valoriza, mas você precisa valorizar, defendendo de maneira correta. Qual é o lucro, pastor? Deus vai te dar uma grande vitória na sua casa, você e a sua casa vão servir o Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Se você não ensinar, a igreja tem alguém que ensina. O mundo ensina, o diabo ensina com o maior prazer. Salmo 127, 3, a Bíblia diz assim: os filhos são herança do Senhor, recompensa, galardão, repetindo, um presente de Deus. Mas eu gosto do 4, Salmo 127, 4, como flechas na mão do guerreiro, do valente, são os filhos nascidos na juventude. Repetindo, flecha na mão do valente. Você sabe por que na mão do guerreiro, na mão do valente? Porque era a simbologia de Samar. Samar, ele se posiciona no meio do campo de lentilha, igreja. E ele fala, não aguento mais, eles tocaram na minha herança. A herança, qual é a nossa herança? Nossos filhos. Ele se posiciona como coragem, com valentia, com ousadia, com intrepidez, com autoridade. E é isso que Deus diz, você tem que ser como um valente, que vai pegar teu filho como uma flecha, para lançar o teu filho para o lugar certo, lançar ele para o lugar correto, lançar ele para o seu destino profético. Essa é minha função, e a tua função como pais. Cadê os pais aqui essa noite? Começa, amém, essa noite, meu irmão, sair dessa covardia aí, começa a ter coragem, de se posicionar, com relação ao seu filho, e fala aqui, Satanás, aqui não, no meu campo de lentilha não vai adentrar. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma vez eu estava ministrando um casal, e o casal falou assim, pastor, eu não sei o que eu faço, porque o meu filho é o seguinte, ele fecha a porta, quando ele vai ver a internet, eu não sei o que ele está vendo. Bom, hoje tem programas, né? Não sei se sabia, mamãe, papai, né? Que se você colocar no computador, você sabe exatamente até onde ele adentrou. E segundo, se você é mãe e pai, amém? Prega o pé naquela porta. Vou falar de novo. Chuta aquela porta. Quebra o trinco daquela porta, esconde aquela chave. E fala aqui, ó, você só vai ver essa internet com essa porta aberta. O que você tem para esconder de mim?
Quem são teus amigos? Com quem você está falando? Com quem você está conversando? Ai, pastor, mas ele vai ficar de mal comigo. É melhor ele de mal, igreja. Amém? E ele indo, cara, para o seu destino profético, do que ele morrer e a sua alma ir para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Precisa haver uma correção. Corrige o teu filho no caminho que ele deve andar, meu irmão. Corrige, fustiga com vara. Tem dois lados daquele popozão lá. Mas depois que tem 30 anos, não adianta, né? Depois você leva um pau dele, ele te mata depois. Corrige quando é criança, está formando o caráter dele. Formação do caráter até os 7 anos, igreja. Amém? Desde criança, fala não para ele, mas persiste no não. Pai, fala não. E fala para a mãe, e você fica quieta. Quando a mãe disse sim, pai, é sim. Porque ele, igreja, os filhos de hoje, eles nascem, cara, com estultícia. A Bíblia fala isso. Eles nascem, eles poderiam já te sacanear até na hora que nasceu, cara. É verdade. Eu não quero esse mamar, eu quero o peito. Cara, seja pai, seja mãe, defenda. Porque se você não valorizar o teu campo de lentilha, o diabo vai valorizar e vai educar os seus filhos. Deus. Pergunta para a pessoa do lado novo para não esquecer. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Quero mostrar um exemplo. Vai lá comigo, Jó 1. Jó, a igreja, é um exemplo de quem defendia seu campo de lentilha. Olha lá comigo, Jó 1:1. Esse meu filho mesmo não tem valor nenhum, pastor, nem um campo de lentilha mesmo. Ele pode não ter valor para os outros, mas ele precisa ter valor para você. Porque se você não valorizar o seu filho, não tem mais ninguém que vai valorizar a igreja. Jó 1:1, a Bíblia diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era íntegro, justo, temia Deus, evitava, se desviava do mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico, repetigo, mais rico. Você vê, igreja, que riqueza não tem nada a ver com nobreza, né? Com integridade. Tem pessoas que pensam que não pode ser rico, né, cara, e servir o Senhor, né? Seus filhos, 4, diz assim, costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Versículo 5, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que santificassem, purificassem de madrugada. Ele ofereceria um holocausto em favor de cada um deles, pois Jó lhe pensava, talvez, repetigo, talvez. Ele não tinha certeza, igreja. Ele não tinha certeza, mas ele defendia o seu campo de lentilha. Ele sabia que talvez os filhos deles poderiam ter pecado, blasfemado no seu interior, na sua mente. E ele não queria que de nenhuma maneira, igreja, poderia vir um juízo, algo de Deus sobre a sua casa. E o que ele fazia, igreja? Ele se posicionava naquele campo de lentilha chamado família dele. E ele falava, aqui não. O diabo não vai tocar, não vai ter brecha nesse lugar. E ele fazia, a Bíblia diz, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado amaldiçoado contra Deus. Essa era a prática constante, repetigo, constante de Jó. Eu creio que Jó fazia todos os dias, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos os dias, todos, continuamente. Deus espera que eu e você defenda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, todos os dias, em oração, todos os dias. Ele precisa que a gente possa defender os nossos filhos, igreja. Amém? Amém? Jó defendia seu campo de lentilha, sacrificava todos os dias, amém? Ele falava, talvez possa, amém, acontecer algo. Olha, igreja, interessante. Eu perguntava ao Senhor assim, o diabo, igreja, ele, quando a gente se posiciona como sacerdote, como mulher virtuosa, ele não tem muito interesse na minha vida e na sua vida quando nós estamos posicionados, igreja. E o Espírito Santo fala muito forte comigo. Mas ele tem interesse na nossa próxima geração, nos nossos filhos. Olha lá comigo, é um texto que a gente conhece bem, mas vai lá comigo, Êxodo, capítulo 10, versículo 10. Essa palavra que um dia eu ministrei no coração de um homem que está aqui com a gente na igreja. Ele falou assim para mim, pastor, mas por que eu preciso virar crente? Eu falei, bom,
Você não precisa nada, né? Porque na verdade, você que precisa de Deus, né? Amém? Se você, é uma espontaneidade da sua vida. A Bíblia diz assim que aquele que quiser, vinde após mim, Jesus falou. Ele não era uma obrigação. Mas se você tomou um posicionamento sobre aquilo, ele falou, tem um legado, carrega a tua cruz e me segue. E eu falei por ele, então vou falar o seguinte para você. Se você acha que você não há necessidade, mas existe uma necessidade na sua vida, qual? Dos teus filhos. Onde que você está criando os teus filhos? Quem está discipulando seus filhos? Quem está ensinando seus filhos? Quem que está educando seus filhos? Qual que é o projeto que você tem para os seus filhos? Qual que é o futuro dos teus filhos? Diga para mim. E naquele momento ele falou assim, você sabe que eu temo a isso na minha vida, na minha casa? Eu falei, é por isso mesmo. Então não faça por causa de você. Porque por mim, muita coisa não tinha feito na minha vida. Mas pelos meus filhos eu vou fazer. Pelos meus filhos eu vou defender. Essa é minha responsabilidade. O diabo, ele muitas das vezes não vai tocar você, varão que está aqui, que tem filhos. Mas ele quer tocar nos teus filhos, na tua geração. A Bíblia diz assim, igreja, amém, que Faraó, que era a simbologia do diabo, ele vinha, Deus, ele queria arrancar o povo. A palavra era assim, deixa o meu povo ir para que me adores. O povo estava no Egito, que era a simbologia do mundo. E toda vez que Moisés chegava com a palavra, amém, para Faraó, Deus falou, Deus disse isso. Faraó, ele vinha e retrucava, não, vão, mas não vão muito longe. Vão, mas fiquem no deserto. Vão, mas deixem as suas riquezas. Mas olha o que foi a figura de Faraó e de Satanás. Ele disse assim, 10:10 de Êxodo. Então Faraó lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, vós e vossos filhos. É claro que vocês estão com más intenções. E são as 4 propostas do diabo. O diabo, igreja, ele diz assim, eu não estou interessado em você, mas não dê o dízimo, porque eu não quero que a tua casa seja abençoada. Eu não estou interessado em você, vá, mas não fique muito longe do mundo. Vá, ele diz assim, mas eu quero que você deixe os teus filhos comigo. Vá, saia do mundo, saia você já teve um encontro com Jesus, mas eu quero essa próxima geração, ela vai ser minha. Igreja, a maior luta que nós temos agora, talvez não seja contra nós, mas e os nossos filhos? E essas leis que têm saído, igreja, do governo, e esse monte de coisa, que a sociedade quer educar o meu filho e teu filho, dizendo que o homossexualismo é uma coisa normal, que nós vamos ter que aceitar isso, engolir isso, cara, porque eles querem os nossos filhos, o diabo quer os nossos filhos. Se nós não começarmos a defender os nossos filhos, igreja, a ensinarmos nossos filhos, a educarmos nossos filhos, o diabo vai ensinar e educar os nossos filhos. O governo vai dar um jeito, igreja, de introduzir nas escolas públicas, estaduais, nas escolas também particulares. Por isso eu quero dizer para você essa noite, o teu campo de lentilha são os teus filhos. Não deixe Satanás tocar neles, é minha, é sua responsabilidade. Inculque na cabeça deles, mesmo que para eles seja a maior coisa horrível. Ah, meu Deus, Bíblia, igreja, coisa careta. Meu irmão, bata nisso. Fale uma, fale duas, fale três, fale quatro. E nós queremos dizer, amém, que é bíblico. E eu fico com a palavra de Deus. O diabo não vai tocar na minha geração. O diabo não vai tocar na sua geração. Os filhos pertencem ao Senhor Jesus, amém? Amém. E a gente vê a intenção bem clara do diabo, igreja. Os pais não estão defendendo os filhos que, amém, Deus deu. Eu preciso me posicionar com relação a isso. Outro exemplo. Mulher, cadê as mulheres casadas? Essa noite diz amém. Defenda o seu casamento. Só uma. Defenda o seu casamento. O seu marido pode não ter o valor devido para os outros, mas para você precisa ter, tem que ter valor. Ah, mas pastor, deve ser muito baixo o valor desse meu marido. Se eu pudesse vender ele, eram uns 10 cents. Você sabe por quê, amém? Muitas das vezes o diabo toca no seu casamento, é porque você não valoriza o seu varão que está aí do seu lado.
você não valoriza o esposo que está do seu lado? Quem deu essa pessoa que está do seu lado? Ah, mas fui eu que escolhi. Você viu como Deus ama você? Você viu como Deus ama você? Ele falou assim: você escolhe, eu abençoo. Ele obrigou, pôs um 38 na sua cabeça? Nossa, pastor, eu casei com 38. Nossa, meu Deus do céu, na minha cabeça. Tem alguém aqui que casou aqui dessa maneira? Então eu quero dizer para você, foi Deus que deu esse esposo para você. Agora, mulher, a tua função, você precisa amar, valorizar ele. Ele é teu campo de lentilha. As outras talvez estão valorizando mais do que você valoriza eles. Elas estão de olho no seu maridão aí. Sabe o que você tem que fazer, mulher, essa noite? Amém? Dizer que não. Pomba que gira, pomba que não gira, pomba da saia. Bate o pé, meu irmão, naquele campo de lentilha lá e fala: Satanás, saia daqui em nome de Jesus. Só que defender é valorizar. Defender é se posicionar como mulher, em submissão. Defender, igreja, amém? É você dizer aqui não. Marido que está aqui, cadê os varões? Quer dizer amém? Amém. A sua esposa pode não ter o valor devido para os outros, mas para você tem que ter. Precisa ter. Cara, veja quanto que ela já aguentou de você até agora, meu irmão. Seu brucutu. O homem já é mais estranho, cara. Só Jesus na causa. Ele é mais bruto, mais, né, cara? Parece que é um alienígena que caiu dentro de um negócio. Ela é. A mulher não, ele não expressa um sentimento, cara. Amém? Como é que está teu marido? Está a mesma coisa. Ele está bravo. Ele está feliz. Ele está com raiva. Um varão é assim, os homens, cara. Amém? Só que é o seguinte. Amém? Varão, você precisa valorizar ela. Ela é teu campo de lentilha. Ninguém vai valorizar ela como você precisa valorizar ela. Se você não valorizar, você não defende ela. Se você não valorizar ela como ela precisa ser valorizada, amém? Você não vai defender ela. Você precisa defender a tua esposa. Se posicionar como sacerdote, como homem. Saber que ela é vaso mais frágil. Saber que ela não vai aguentar algumas coisas. A minha aguenta, pastor. Meu Deus do céu, não aguenta. É só fogo de palha. Mas ela fala que aguenta. É só bater o pé que ela começa a chorar. Agora você precisa defender ela. Ela é aquele que Deus te deu. Você escolheu ela. Você escolheu ela, varão. Então você precisa cuidar bem dela. Você precisa valorizar ela, amar ela. Essa é a tua função como homem que Deus constituiu você. Amém? Ninguém vai valorizar ela. Às vezes nem os pais vão valorizar ela como você tem que valorizar ela dentro do casamento. Já vi muito isso. Tem pais que não vê a hora da filha carpir o trecho. Ela vê qualquer um. Ai, mãe, estou interessado. Casa. Ela casa com traia, cara. Daí lá, amém, passa um mês, nem sabe como é que a filha está. A filha chega de olho roxo. Nossa, o que aconteceu, filha? Nossa, bati na quina do armário. Varão, você precisa valorizar a tua mulher, a tua esposa, cara. Eu essa segunda-feira levei a minha para jantar fora. Só eu e ela. Bobo eu, né? Cara, me deu um negócio esses dias assim. Eu falei assim, sabe, Senhor, preciso valorizar essa veinha que está do meu lado. Não é porque ela é veinha, não. Levei ela num lugar bem. Ela olhou e falou assim: nossa, mano, mas que lugar romântico. Eu pois é, sei lá, será que você achou também? Investe nela. Se você ama, cara, pô, tira o caranguejo, cara, o escorpião que está dentro do bolso. Abre tua mão, seu mão de vaca. Paga um jantar para ela. Leva ela a comer fora. Amém? Se você não valorizar ela, meu irmão, ninguém vai valorizar, pode ter certeza disso, amém? Amém, igreja? Repete comigo: a nossa casa é nosso primeiro ministério. A nossa família é nosso primeiro ministério.
Paulo falou isso para Timóteo, 1 Timóteo 3, a Bíblia diz assim, versículo 4, primeiro ele dá várias características do presbítero, daquele que vai se envolver, aquele que quer, amém, ser presbítero, boa coisa é, ele fala assim, é um privilégio você almejar a obra de Deus, mas ele chega no versículo 4, 3, 4 de 1 Timóteo diz assim, ele deve saber governar bem a sua casa, tomar o governo da sua casa, da sua família, educar os seus filhos na obediência, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, como vai cuidar da igreja de Deus? Meu irmão, pega aí, nunca vai se cumprir o teu destino profético, se primeiro você não governar a sua casa. E governar a sua casa não é tratar a sua esposa, não é subjugar a sua esposa, não é mandar nos seus filhos. É você ser o sacerdote dessa casa. É você lançar eles para o propósito que Deus tem para a vida deles. É você se posicionar como sacerdote, orando, jejuando, pagando um preço por essa família. Igreja, tem pessoas aqui que têm ministérios tremendos. Você tem uma palavra profética, que você é um pastor, que você é um profeta, mas nunca vai se cumprir, se primeiro você não tomar governo daquilo que precisa ser tomado governo, dos teus filhos, da educação dos seus filhos, do governo da sua esposa, da sua casa, para depois poder cuidar das coisas do Senhor. Amém? Quem está aqui ainda, amém, amém. Eu já vou encerrar, igreja. A maneira como você tratar a sua família vai te levar a níveis mais altos com Deus, amém? Amém? Você tem que olhar para o teu campo de lentilhas, igreja, e começar a dizer para ele, ninguém vai entrar no meu campo de lentilhas como se entra num terreno baldio. Ninguém vai entrar como um vizinho que joga lixo no terreno alheio. Já aconteceu isso com você? Que raiva, né, igreja? Ninguém vai, amém? Passe um trator no teu campo de lentilha, construa algo, valorize, faça uma construção nele. Mas diga assim, olha, vou dizer uma coisa, estou me posicionando, defendendo aquilo que é meu. O que você tem feito com aquilo que Deus lhe deu? Pastor, eu só tenho um fusquinha, foi Deus que te deu? O que você tem feito com o fusquinha? Deixado ele tudo sujo? Você chega lá, tem pedaço de roupa a tudo que é lado. O que você tem feito que Deus tem dado para você? Porque se você não tem defendido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, talvez um pouco, é muito pouco, pastor, mas no muito Ele não vai depositar, porque é uma questão de fidelidade com Ele. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. E eu quero encerrar. Já faz uns 10 minutos que eu estou pregando. Quem pode me ajudar? Já faz uma meia hora, já dá uma pregação, isso ou não? Já? Então vou encerrar aqui, igreja. Eu tinha mais umas 3 pontos, mas vai ficar para lá no céu que eu quero ministrar isso. Mas eu queria falar com você essa noite assim agora. Uma coisa que o Espírito Santo falava muito forte no meu coração hoje era o seguinte: nós somos uma geração que nós temos fugido do nosso propósito, fugido do nosso chamado, por nós não termos defendido aquilo que Deus tem colocado na minha vida e na sua vida. Vou dar um exemplo claro para você, amém? Quem quer defender a igreja de Cristo sobre a face da terra, diz amém. Pega aí. Primeiro lugar onde você tem que defender essa igreja é na sua igreja local onde você está inserido. Se você não defende aqui, você como membro dessa igreja, se você não defende o tabernáculo de Davi, nunca você vai defender, meu irmão, algo que você, amém, uma igreja de reino de Deus. A Bíblia diz assim, que começa em Jerusalém, passa por Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. Confins da terra, nações, a simbologia do cumprimento do chamado da vida de alguns, igreja. A Bíblia diz assim, igreja, que nós somos uma geração ingrata. E por causa dessa ingratidão, a gente não consegue valorizar aquilo que Deus colocou sobre nossa vida. E quando não há valorização, igreja, não há defesa, não há posicionamento daquilo que Deus entregou na minha vida, amém, e na sua vida. O que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito com aquilo que Deus depositou na sua mão? O que você tem feito com o seu trabalho?
Quem acha que foi Deus que deu o trabalho para você que diz amém? Por que você não defende então o seu patrão? Como que eu defendo, pastor? Trabalhando como se fosse o Senhor, como o pastor Paulo falou. Honrando, valorizando, fidelizando. Mas eu ganho muito pouco. Verdade. Mas a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, no muito, Deus vai pôr na sua mão. Você quer trabalhar numa multinacional, meu irmão? Você quer? Mas comece na fidelidade, lá na panificadora do Zé, onde você está trabalhando. Se você não se posicionar, se você não valorizar, se você não defender aquilo que Deus pôs na sua mão, nunca vai se cumprir o propósito que Ele tem para fazer lá na frente com você. Sempre é num processo do pouco. O que você tem feito com o seu trabalho, meu irmão? Reclamado? Reclamado do seu salário? Reclamado do teu patrão que ele é muito nervoso? O que você tem feito com a sua vida? Eu quero orar com você essa noite com esse unção de Samar. Sabe o que existia em Samar, igreja? Um espírito de valentia, um espírito de coragem, que mesmo ele vendo todo o povo correndo, ele se posicionou e disse: aqui não, nunca mais o diabo vai tocar na minha herança. Eu vou defender tudo aquilo que Deus me deu, porque para os outros pode ser um campo de lentilha, não ter valor nenhum, mas para mim faz toda a diferença. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus então. Se coloque de pé um pouquinho. O que você tem feito com o teu chamado? O que você tem feito com os talentos que Deus deu para você? O que você tem feito com os dons que Deus depositou na sua vida? O que você tem feito com essa esposa linda que está do seu lado? O que você tem feito com esse varão aí? É o Bruca, não tem problema. Aí do seu lado. O que você tem feito com a herança dos teus filhos? Eu tenho ouvido muita mãe, muito pai falar para mim assim: nossa, pastor, eu não aguento. Sabe o que acontece na igreja evangélica, igreja? Tem um chavão que precisa desmistificar. Eles acham que trazer os filhos para a igreja, eu e a pastora temos que educar os filhos. Eu não educo o filho de ninguém. Você foi chamado para educar o seu filho. Eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus, para poder estartar na sua vida, papai, que você precisa se posicionar naquilo que Deus tem um chamado para a sua vida. O que você tem feito? Eu vou até um ponto, pastor, mas quando eu vejo, eu deixo largado mesmo. Eu deixo ela ir ter amizades com pessoas do mundo. Eu nem sei direito com o que ela anda, o que ela fala, o que ela sabe. Não sei nem se minha filha é virgem, sei lá. É o mundo contemporâneo, pastor. Abra a tua cabeça. O que você tem feito com Deus, que Deus te deu? Porque eu entendi algo com Deus, igreja, na parábola dos talentos. Deus um dia, Ele vai vir buscar algo que Ele confiou em mim e em você. Ele deu para um 5, deu outro 2 talentos e deu para um. E é interessante, igreja, que Ele não deu, Ele diz assim, segundo a sua capacidade. Eu gosto desse termo, por quê? Porque Ele não deu um mais, outro menos, deu igual. E a Bíblia diz que Ele falou assim: olha, eu vou vir buscar. Eu quero saber o que vocês vão fazer com aquilo que eu dei para vocês. E a Bíblia diz que um dia Ele voltou. O que tinha 5, Ele tinha multiplicado para mais 5. O que tinha 2, também tinha mais 2. Todo investimento que Deus tinha feito nele, Ele deu lucro para o seu Senhor. Mas a Bíblia diz que o que teve um, Ele falou assim: olha, eu enterrei esse um, porque eu tenho medo do Senhor. O Senhor é muito bravo. O Senhor é muito grosseiro. Ele tinha, a igreja, uma imagem errada de Deus como Pai. E a Bíblia diz: eu tive medo. Nossa, quando ele fala isso para Deus, Deus olha para ele: teve medo? Medo? Quem te deu esse espírito de medo? Medo de mim? A única coisa que eu fiz é depositei algo na sua vida. E que se você valorizasse aquilo que eu dei,
Eu queria voltar e saber com o que você fez que eu que te dei. E a Bíblia diz, ele foi servo, inútil, infiel. E a Bíblia diz que ele é lançado nas trevas, igreja. Deus depositou algo na sua vida, cara. O que você tem feito com isso? A cobrança, se isso é uma cobrança, não é daquilo que você não tem, é daquilo que Ele depositou em você. Deus, Ele não vai requerer algo que Ele não vai buscar em você, amém? Ah, fulano, por que você não louvou a mim? Mas eu não sabia nem cantar. Não é isso. Ele vai vir buscar você que tinha um chamado de pastor, uma palavra profética que até hoje não se cumpriu na sua vida. Ele vai chegar lá e vai dizer: o que você fez com o que eu dei para você? Eu tive medo, eu achei que eu não consigo gostar nem de pessoas. E quando a primeira vez a palavra profética veio para a minha vida, igreja, eu não gostava muito de pessoas. Eu quero confessar com você. Eu falava assim: eu nunca vou ser um pastor, cara, porque pastor precisa gostar de pessoas. Mas na realidade eu não gostava de mim mesmo, porque eu não me amava e eu não conseguia sentir o amor de Deus sobre a minha vida. E agora eu me posicionei no meu campo de lentilhas. Eu amo vidas, amo pessoas. Tudo que eu puder fazer por essa igreja eu vou fazer, meu irmão, para você crescer em nome de Jesus. Tudo que eu puder fazer para falar para você, meu irmão, tem jeito. Tudo que eu puder me doar para isso eu vou fazer, porque eu quero ser fiel ao meu chamado. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que? Eu queria orar com você, amém, que sabe que o Espírito Santo está falando com você essa noite. Você sabe que Deus depositou algo sobre a sua vida. E eu não vou dizer que é uma cobrança, igreja, porque Deus, Ele não cobra, mas Ele traz a tua mente. Ele traz algo na minha mente e na sua mente, dizendo assim: ó, puxa, você sabe que tem um chamado, você sabe que tem algo dentro de você, e que essa tristeza, esse ressentimento, essa coisa ruim que está na sua vida, é porque só vai ser suprido quando se cumprir toda a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem algo a fazer na sua vida. Quero orar com você essa noite, amém, que precisa de uma oração para destravar seu ministério, sua vida. Talvez você está aqui como um pai, e ainda você, amém, não conseguiu pegar o fio da meada de saber o que é uma paternidade real na sua vida. Eu quero orar com você também essa noite. Vem aqui à frente, eu quero orar rapidamente. Nós queremos adorar o Senhor essa noite. Pastor, o que eu preciso? Voltar lá no início de novo. É um retrocesso? Nunca. Mas eu queria que você declarasse essa noite: faz outra vez na minha vida, Senhor, como na primeira vez. Você tem uma marca, é uma marca da promessa na tua vida, meu irmão. E você pode andar por onde você for, você pode caminhar para onde você for, e você sabe que Deus te pegou um dia, mas algo aconteceu. E eu não quero falar do que aconteceu, mas eu quero falar daquilo que pode acontecer na sua vida essa noite. Ele quer arrancar você dessa condição, Ele quer tirar você dessa condição, Ele quer te ensinar, cara, a andar de uma maneira diferente. E Ele está dizendo assim: filho, aprenda. Você precisa ser inculcado com os meus ensinos, com os meus ensinamentos. Não é uma coisa passageira, não é uma coisa de um domingo. Mas eu venho domingo à igreja. Não. Eu quero você na segunda, eu quero você na terça, eu quero você na quarta, eu quero você na quinta, eu quero você. Ele quer você por inteiro essa noite, igreja, porque Ele quer marcar você para nunca mais. Você, amém. Ele diz assim: filho, você precisa defender o teu campo de lentilha. Valorize. Líder que está aqui, o teu grupo familiar é teu campo de lentilha. O que você tem feito com o teu campo de lentilha? Ei, o que você tem feito? Queria que a intercessão estivesse orando essa noite.
Pode pôr as mãos essa noite sobre eles. Passa, Senhor, tuas mãos essa noite. Se você defende, é porque você valoriza. Se você valoriza, você se posiciona. Se você se posiciona, o diabo vai embora. E você vai receber uma grande vitória essa noite. Um grande livramento essa noite. O que você tem feito com o teu campo de lentilha? Filho, o que você tem feito com o que Deus te deu, filho? Faz-me morrer pras coisas. O que você tem feito? O que você tem feito? Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O que você tem feito? Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra 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 vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Declare essa noite ao Senhor. Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me, Senhor, essa noite. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Sai essa noite aqui defendendo aquilo que Deus te deu. Se posicione. Valorize. Ei, eu vou me posicionar. Ainda que todo o povo fuja. Ainda que todo o povo fuja, eu vou me posicionar. Ainda que ninguém mais sirva ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. Eu vou me posicionar. Receba essa noite essa unção de Samar, uma unção de coragem, uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez. Ei, pode não ter valor para os outros, mas para mim tem muito valor. Tem muito valor. Tem muito valor. Ei,
tem muito valor. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Cante essa noite, igreja. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.